Gorduras boas. Toda gordura é boa? Esse termo é um termo realmente correto? Digo a vocês que a maioria das gorduras são sim gorduras boas. Então a gente não pode colocar como gordura ruim gordura boa. Gordura ruim é gordura trans. Então essa gordura trans que a gente tem em produtos industrializados, essa é uma gordura ruim. Mas até a gordura trans, ela está presente em algumas fontes animais de forma natural. Então, difícil fugir disso. O que a gente tem que fazer é não comprar produtos que tenham gordura trans. Justamente por ser altamente inflamatória, aterogênica. E o que muda numa gordura trans, por exemplo, é a posição da ligação. Que a maioria das gorduras naturais, elas estão na posição cis-cis. E na gordura trans, essa ligação ela passa do lado cis para o lado trans. Isso faz com que as nossas enzimas não reconheçam essa gordura da forma com que tem que ser reconhecida e ela passa a ter um efeito mais inflamatório de uma forma mais simples. Ela acaba sendo uma gordura muito inflamatória. Mas e as gorduras saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas? Essas gorduras, a gordura saturada é uma gordura ruim? Não, não é ruim, a gente precisa dela. A gordura saturada é importante para a modulação hormonal, para a neuroplasticidade, que é o pleno funcionamento do cérebro. O que a gente precisa se atentar é a distribuição dessa gordura. Por exemplo, eu não deveria comer uma gordura de uma picanha, uma gordura lá da pele do frango, ou aquela gordura do peixe. Por quê? Elas são gorduras saturadas que podem sim, em excesso, trazer um efeito aterogênico, que é a formação de placa de ateromas e aumentar o risco cardiovascular. Mas isso é no excesso. O problema é que às vezes eu quero comer um pedacinho daquela pelezinha do frango. Não vai ter problema. O problema é a quantidade que você vai comer. Isso eu digo que muita gente se confunde. Tenho que eliminar gorduras saturadas. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que distribuir de forma adequada. Eu vou dar um exemplo. A gordura do coco é uma gordura saturada. E uma gordura que a gente usa bastante ao longo do dia, espalhado nas preparações, em refeições. Então eu posso usar uma gordura saturada. O que eu não poderia, por exemplo, é usar 4 colheres de óleo de coco de uma vez só. Eu teria diarreia. Ou usar 4 colheres de óleo de abacate de uma vez só. Eu teria dor epigástrica. Então sempre pensem na quantidade. Para ficar fácil, para a gente entender um pouquinho como que a gente distribui essa gordura ao longo do dia, eu vou explicar, vou dar um exemplo clássico aqui. Eu costumo começar meu dia sempre com uma fonte de gordura. Eu uso um antioxidante, às vezes faço um shot e logo em seguida tomo uma fonte de gordura. E eu gosto muito de usar triglicerídeos de cadeia média logo ao acordar. Então a gente tem o que a gente chama de TCM, que o TCM nada mais é do que a mistura de ácidos graxos com cadeias com 6 carbonos, 8 carbonos, 10 carbonos e 12 carbonos. Os ácidos graxos presentes no TCM, por exemplo, é o C6, ou seja, 6 carbonos, um ácido graxo com 6 carbonos, que é o ácido capróico, o C8, que é um ácido graxo com 8 carbonos, que é o caprílico, o C10, que é um ácido graxo com 10 carbonos, que é o cáprico, e o C12, que é o ácido graxo com 12 carbonos, que é o láurico. Quando a gente vai escolher, por exemplo, um óleo de coco, a gente sempre privilegia aquele que tem mais C8, que é o ácido caprílico, por ser rapidamente transportado para o cérebro e auxiliar no pleno funcionamento, que a gente chama de neuroplasticidade. Eu posso usar um TCM, por exemplo, que tem 80% de ácido caprílico e 20% de ácido cáprico, fazendo uma boa distribuição de ácidos graxos nesse TCM. Assim como eu posso usar uma solução com 100% C8, 100% com ácidos graxos de 8 carbonos, ou seja, 100% de ácido caprílico. E esse ácido caprílico é o que vai fazer o que eu disse para vocês, energia neurológica. Então hoje a gente sabe que a gordura também é uma fonte muito nobre de energia. Que por muito tempo nós pensávamos que a fonte mais nobre de energia era a glicose. A glicose é uma fonte, sim, nobre de energia, mas a gordura também é uma fonte extremamente importante e para alguns ela é a chave do controle da resposta inflamatória. Porque tem pessoas que não podem fazer pico de insulina,
pico de glicemia com glicose, com açúcar. A gente diminui um pouco a carga glicêmica e joga um pouco mais de gordura. Essa gordura não é uma gordura boa ou ruim, é uma gordura necessária. Então, se eu acordar de manhã e tomar uma colher de C8 ou uma colher de TCM, eu vou oferecer ácidos graxos de triglicerídeos de cadeia média no momento chave, no momento para fazer uma nutrição neurológica, vamos colocar assim, e que vai me auxiliar no meu dia inteiro. Ao longo do dia, a gente vai espalhando outras gorduras, azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de semente de abóbora, óleo de semente de linhaça, óleo de gergelim, todos esses espalhados para temperar salada, para tomar antes das refeições. Eu, por exemplo, todo dia eu tomo ou uma colher de óleo de abacate, ou de gergelim, ou de semente de abóbora, ou mesmo azeite de oliva extra virgem, 10 minutinhos antes da refeição, 5 minutinhos antes da refeição. Eu chego em casa para almoçar, vou lá tomar uma colher de óleo de abacate, enquanto estou lá arrumando a minha refeição, o meu almoço, o meu jantar. Então, sempre antes do almoço, antes do jantar, eu coloco essas fontes lipídicas para auxiliar na modulação da resposta inflamatória e fazer uma boa nutrição em termos de fornecimento de ácidos graxos para fins energéticos, para fins de modulação hormonal. Então, gordura é muito importante. Graças a Deus que acabou essa coisa, aquele apelo muito grande para os light, porque eu nunca na minha vida prescrevi light para ninguém. Nunca. A gente não precisa consumir lights. Gordura é extremamente importante. Então aqui eu coloquei 3 momentos. Ao acordar, na hora no almoço, jantar. Aí eu posso fechar o meu dia com uma outra colher de C8 ou com uma outra colher de TCM para fazer o mesmo estímulo que eu disse para vocês. Para estimular receptores de gordura, para ensinar mesmo o nosso cérebro, o nosso metabolismo a se interessar por gordura. É uma forma de estimular a produção de corpos cetônicos, que são produtos que nós produzimos durante o jejum ou durante uma dieta cetogênica. Então quem faz estratégias cetogênicas usa bastante TCM, usa bastante essa distribuição de gorduras que eu disse para vocês. O que a gente vai evitar é o consumo de gordura animal em excesso. E a manteiga, onde entra? A manteiga também é uma gordura que a gente pode colocar ao longo do dia. Eu sempre oriento meu paciente, não passe de uma ponta de faca. Sabe quando a gente passa a ponta da faca na manteiga? Não afunda demais, não. Então passou a ponta da faca na manteiga, aquilo ali é uma quantidade boa para aquela refeição. Cozinhar com manteiga, fazer legumes na manteiga, manteiga ghee ou manteiga normal, tanto faz. A manteiga ghee, na verdade, eu separo a lactose e vou separar alguns ácidos graxos de massa molecular diferente. Mas no final, como é um veículo de condução de calor para fazer uma refoga, e a quantidade vai ser muito pequena, eu acabo usando uma manteiga normal mesmo. Mas a manteiga ghee não tem lactose. Então essa é uma vantagem para aqueles que fazem exclusão, por algum motivo não querem usar lactose. E o óleo de soja, o óleo de milho, perceberam que eu não falei muito deles? Justamente por não ter um bom perfil de ácidos graxos. Então a distribuição de ácidos graxos nesse óleo não é uma boa distribuição em termos de monoinsaturados. O teor de monoinsaturados ali é muito baixo quando comparado a um azeite de oliva. O valor agregado do azeite de oliva é muito maior, tanto é que o azeite de oliva é bem mais caro que um óleo de soja. Mas como a gente usa pouco ao longo do dia para cozinhar, na cocção, então não faz muito sentido usar óleo de soja ou óleo de milho para esse fim. Então eu sempre uso azeite de oliva ou manteiga na cocção, ou como eu disse, o óleo de gergelim. Certo? Não tem dificuldade nenhuma. Pode cozinhar com manteiga, posso cozinhar com azeite de oliva, sem o menor problema. Posso cozinhar com óleo de gergelim, excelente. Então o óleo que eu mais uso para cocção é o óleo de gergelim. Eu trabalho assim, óleo de gergelim para cocção, tanto faz o torrado ou cru, azeite de oliva extra virgem ou óleo de semente de abóbora para temperar salada, e uso manteiga para fazer legumes, uso o azeite de oliva o comum para fazer refogas também. Não faço fritura em imersão, não, porque isso pode causar peroxidação de algumas fontes lipídicas. E uso o TCM e as soluções com 100% C8 ao longo do meu dia para fazer neuroplasticidade. Ou seja,
bastante gordura na minha alimentação, mas bastante espalhada, nunca concentrada. A gente nunca concentra demais. Foi o que eu disse no início. Não posso colocar 4, 5 colheres de uma gordura só de uma vez só numa preparação, que isso vai me dar dor epigástrica, diarreia, uma série de consequências ruins, como desequilíbrio do nosso bioma intestinal, certo? Não tem grandes dificuldades. Espero que vocês, para quem ainda tem a preocupação de consumir aqueles alimentos light, gordura substituída por espessante, que vocês parem de fazer isso e comecem a aplicar a gordura de uma forma mais adequada, de uma forma mais eficiente ao longo do dia. Espero ter ajudado. Beijo grande para todo mundo. Até o próximo vídeo. #tamo junto sempre.